Na noite de 31 de maio de 2009, às 19h29 no horário de Brasília, o Airbus A330-203 da Air France, matrícula FGZCP, decolou do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, com destino ao Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. Era o voo 447. A bordo estavam 228 pessoas, 116 passageiros de 32 nacionalidades diferentes, entre eles turistas, executivos, casais, crianças e até um famoso maestro brasileiro, e 12 tripulantes. No cockpit, 3 pilotos com um nível de experiência que inspirava confiança. Comandante Marc Dubois, 58 anos, com mais de 11.000 horas de voo, sendo 1.700 horas no Airbus A330. Um veterano da aviação. Primeiro oficial David Robert, 37 anos, também experiente, com cerca de 6.500 horas de voo, das quais mais de 4.400 no A330. Copiloto Pierre-Cédric Bonin, 32 anos, o menos experiente da tripulação, com 2.900 horas de voo, sendo 800 no A330. Como era um voo longo, o esquema da tripulação incluía rodízio de descanso. O comandante Dubois iniciou o voo com Bonin ao seu lado, enquanto Robert estava em descanso. Mais tarde, eles trocariam. Durante as primeiras horas, tudo ocorreu conforme o planejado. O voo seguiu tranquilo pelo litoral brasileiro, cruzando Salvador, Recife, até chegar ao último ponto de radar, em Fernando de Noronha. Depois disso, o avião entraria no espaço aéreo oceânico, onde o controle é feito via contato por rádio e por mensagens automáticas via sistema ACARS. Por volta das 2h10 da manhã, no horário UTC, enquanto o Airbus sobrevoava uma zona de instabilidade conhecida como Zona de Convergência Intertropical, nuvens densas e tempestades começaram a surgir no radar da cabine. A essa altitude, cruzeiro a 35.000 pés, tempestades são evitadas sempre que possível. Mas às vezes não há alternativa fácil. Foi então, poucos minutos depois, que o inesperado aconteceu. Os tubos de pitot, sensores que medem a velocidade do avião, começaram a apresentar falhas. Os dados ficaram inconsistentes. No cockpit, alertas soaram. O piloto automático se desligou automaticamente e o controle manual teve que ser assumido. Sem dados precisos de velocidade, em uma região turbulenta, à noite, sobre o oceano, os pilotos agora tinham que voar às cegas, confiando apenas no próprio julgamento. Foi o início do caos. Em apenas alguns minutos, o que era um voo tranquilo transformou-se em uma luta desesperada contra a desorientação e a perda de controle. O mundo ainda não sabia, mas o voo 447 da Air France havia entrado em seus últimos momentos. Às 2h10 da manhã, a situação mudou drasticamente no cockpit do voo 447. Os tubos de pitot, sensores essenciais para medir a velocidade do avião, congelaram devido às condições atmosféricas. Isso gerou leituras inconsistentes de velocidade, e o sistema automático interpretou que havia um erro grave. Imediatamente, o piloto automático se desconectou. O copiloto Pierre-Cédric Bonin, que estava nos comandos naquele momento, assumiu o controle manual da aeronave, mas, em meio à turbulência, com alarmes disparando e dados contraditórios nos instrumentos, o caos se instalou na cabine. O que aconteceu em seguida chocou os investigadores. Com a falha nos sensores, o avião entrou em um modo alternativo de voo, onde muitos sistemas de proteção automáticos são desligados. A aeronave ainda voava, mas sem as barreiras que normalmente evitariam um erro crítico. Bonin, possivelmente desorientado e confuso com os dados incorretos de velocidade, puxou o manche para cima, elevando demais o nariz do avião. Isso fez o
330 perder sustentação, entrando em uma situação conhecida como stall aerodinâmico. Ou seja, o avião estava alto demais, lento demais e com um ângulo de ataque excessivo. O stall é uma das situações mais perigosas da aviação, pois a aeronave literalmente para de voar. No entanto, o alarme de stall soou repetidamente na cabine, e mesmo assim, os pilotos não perceberam o que estava acontecendo. Quando o comandante Marc Dubois retornou à cabine, o avião já estava caindo rapidamente. Mas ele também demorou a entender a gravidade da situação. Os 3 pilotos discutiam, buscavam respostas, mas nenhum identificou corretamente que a aeronave estava em stall. Nos registros da caixa preta, uma frase impactante surge às 2h14. Mas o que está acontecendo, caramba? Segundos depois, o avião atinge o oceano. Às 2h14min e 28 segundos. O voo 447 colide com o Oceano Atlântico em queda vertical. A aeronave se desintegrou com o impacto. Todos os 228 ocupantes morreram instantaneamente. Não houve chance de sobrevivência. Não houve tempo de emitir um pedido de socorro. A queda do voo 447 deixou o mundo em choque. Como um dos aviões mais modernos do mundo, operado por uma tripulação experiente, pôde simplesmente desaparecer no meio do oceano sem aviso algum? A busca pelas respostas levaria anos. Exigiria tecnologia de ponta e mergulhos em áreas abissais do Atlântico. Mas o que os investigadores da BA, o órgão francês de investigação de acidentes aéreos, iriam descobrir mudaria para sempre a forma como pilotos são treinados e mostraria o poder devastador da desorientação humana em voo. Após o desaparecimento do voo 447, iniciou-se uma das operações de busca mais desafiadoras da história da aviação. Nos primeiros dias, apenas alguns destroços foram encontrados boiando no Oceano Atlântico, junto com corpos e partes da fuselagem. As profundezas abissais da região, que ultrapassam 4.000 metros, tornavam quase impossível localizar o local exato da queda. Sem as caixas pretas, as causas reais do acidente permaneciam um mistério. Muitas hipóteses surgiram. Falha mecânica catastrófica? Ataque terrorista? Explosão? Mas nada era conclusivo. Durante 2 anos, navios de alta tecnologia, drones submarinos e sonares vasculharam silenciosamente o fundo do oceano. Somente em maio de 2011, quase 2 anos após o acidente, os investigadores finalmente localizaram os destroços principais da aeronave e, com eles, as caixas pretas intactas. O que elas revelaram chocou a indústria da aviação. A análise dos dados confirmou: o avião não sofreu nenhuma falha estrutural. Os motores funcionavam. A fuselagem estava intacta até o momento do impacto. A tragédia foi resultado de uma sucessão de erros humanos, agravados por falhas técnicas menores. A falha dos tubos de pitot, por si só, não derrubaria o avião. Mas a desorientação que ela causou, aliada à reação inadequada dos pilotos, levou o A330 a uma condição de stall contínuo, que durou por mais de 3 minutos, tempo suficiente para que, com o diagnóstico correto, a situação pudesse ter sido revertida. A BA, órgão francês de investigação, destacou os principais fatores do acidente: congelamento dos sensores de velocidade, pitot, desconexão do piloto automático e perda de referências. Falta de treinamento adequado dos pilotos para identificar e corrigir o stall. Comunicação confusa na cabine, desorientação espacial dos pilotos no voo noturno sobre o oceano. O acidente do voo 447 foi um divisor de águas. Após a tragédia, a indústria aérea adotou medidas profundas de prevenção, como substituição dos sensores pitot antigos por modelos mais resistentes a congelamento.
Revisão nos treinamentos de pilotos, com ênfase em reconhecimento e recuperação de stall em alta altitude. Maior foco em gestão de recursos da cabine, ou seja, a forma como os pilotos se comunicam e tomam decisões em equipe. Mais do que isso, o acidente acendeu um alerta. Mesmo em uma era de tecnologia avançada, o fator humano continua sendo o elo mais frágil da aviação. O voo 447 da Air France nos lembrou, da forma mais trágica possível, que a aviação é um sistema complexo e que mesmo pequenos erros, quando somados, podem ter consequências devastadoras. Mas também mostrou como cada acidente traz aprendizados que ajudam a evitar novas perdas. Hoje, cada voo é um pouco mais seguro graças às vidas que foram perdidas naquela noite silenciosa sobre o Atlântico. Se você achou essa história importante, compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para conhecer outras histórias que marcaram a história da aviação. Até a próxima!